A tensão voltou a subir no Oriente Médio na madrugada de hoje. Autoridades americanas afirmaram à imprensa internacional que Israel realizou um ataque contra o Irã 6 dias depois do bombardeio iraniano sem precedentes contra o território israelense. Oficialmente, nem o Pentágono, nem o governo de Israel confirmaram o ataque até o momento. A imprensa estatal do Irã reportou explosões na região central do país. Por enquanto, não há registro de vítimas. Vamos entender aqui melhor, olhando no mapa, no telão? A agência estatal do Irã confirmou uma série de explosões na cidade de Isfahan, região central do país. É a terceira maior cidade do país, onde fica uma importante base aérea, um complexo de fabricação de mísseis e o principal centro de pesquisa nuclear do país. A agência informou que o sistema de defesa aérea do Irã abateu 3 drones. A agência oficial da Síria também relatou um ataque de mísseis no início da manhã, no sul do país, que teria causado danos materiais em bases de defesa aérea. Não deu mais detalhes. Ainda não está claro quais foram os danos no Irã. Nossos correspondentes na Europa, nos Estados Unidos, acompanham a situação e atualizam as informações ao vivo. Vamos começar então indo até Nova York com o Felipe Coalho. Felipe, bom dia para você. A imprensa aí afirma que o governo americano foi informado com antecedência sobre esse suposto ataque de Israel. Oi, Mariana, bom dia para você, para a Cecília, bom dia a todos. Olha, veículos da imprensa americana, como os jornais The New York Times e o Washington Post, afirmaram que as explosões foram um ataque militar de Israel que atingiu uma base militar aérea em Isfahan. Mas ainda não se sabe com clareza a dimensão dos danos. O Departamento de Defesa americano ainda não se manifestou oficialmente, nem o governo de Israel. Uma autoridade iraniana afirmou à agência Reuters que não há confirmação de que foi um ataque externo e também não há plano para uma retaliação imediata contra Israel. A agência de notícias estatal iraniana disse ainda que as instalações nucleares do país estão seguras. E a informação foi confirmada pela Agência Internacional de Energia Atômica, que é ligada à ONU. O diretor-geral da agência, Rafael Grossi, destacou que complexos nucleares não devem ser alvos de conflitos militares e pediu calma aos dois lados. A imprensa iraniana relata que a situação agora é normal em Isfahan. O país chegou a fechar as operações de aeroportos por lá, na capital, Teherã, e em Shirah, mas o espaço aéreo já foi reaberto. Ainda assim, companhias aéreas desviaram voos comerciais que passam sobre o Irã depois do relato dessas explosões. Por precaução, a embaixada americana em Jerusalém restringiu a circulação de funcionários em Israel diante da tensão elevada na região. Durante a semana, o presidente iraniano Ebrahim Raisi e o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmaram que o país revidaria com força qualquer ataque ao território. O gabinete de guerra de Israel passou a semana discutindo como seria a resposta ao ataque iraniano do último fim de semana. Mas a ONU, aliados israelenses e países árabes têm pressionado por cautela e contenção máxima aos dois países, Israel e Irã, para não piorar o conflito no Oriente Médio. Vale lembrar que a ação desta madrugada é um desdobramento. O Irã lançou um ataque aéreo em massa contra Israel no último sábado, alegando que foi uma resposta ao bombardeio de Israel que atingiu o consulado do Irã na Síria no início de abril. Mariana. Obrigada, Felipe. De Nova York, a gente vai a Londres saber as repercussões desse episódio na madrugada. Cecília Malan, bom dia para você. Como o mundo está reagindo, então, a esses ataques no Irã? Bom dia, Mariana, Felipe, bom dia a todos. Os pedidos por moderação para evitar uma escalada ainda maior da violência no Oriente Médio, que teria sérias consequências para o mundo todo, dominam as reações. A presidente da Comissão Europeia foi uma das primeiras a se pronunciar. Ursula von der Leyen pediu que Irã, Israel e seus aliados evitem novas ações militares e disse que é absolutamente necessário manter a estabilidade na região. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak afirmou que uma escalada significativa não é do interesse de ninguém. A China foi na mesma linha. O governo japonês prometeu manter os esforços diplomáticos para evitar que a situação piore ainda mais. O Egito, que desempenha papel de mediador na guerra entre Israel e o Hamas, alertou que as agressões entre Irã e Israel podem ter consequências desastrosas. A Turquia disse que desde o ataque contra o consulado iraniano em Damasco, na Síria, no início do mês, as tensões entre Israel e Irã correm o risco de se transformar num conflito permanente.
O Kremlin diz estar avaliando os ataques, mas já reforçou o pedido por cabeças frias e com tensão máxima. O ataque desta madrugada também repercutiu na reunião dos ministros do exterior do G7 em Capri, na Itália. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que a Casa Branca está comprometida com a segurança de Israel e também com a desescalada da tensão. Ele disse ainda que não iria comentar sobre os ataques de hoje e que os Estados Unidos não estão envolvidos em ações ofensivas. Num comunicado lido pelo ministro italiano, o grupo pede que os dois lados exerçam a moderação. O G7 também apelou por um cessar-fogo na faixa de Gaza e pela libertação dos reféns israelenses. E pediu que Teherã encerre as relações com o Hamas e o apoio ao grupo extremista Hezbollah no Líbano, algo praticamente impossível de acontecer. Mariana.